E aí, tudo bem? Vamos voltar a falar de Cruzeiro, mas ainda há um resquício de Copa. Bom, é isso aí. Estamos voltando para mais um comentário, segundo comentário dessa semana, e provavelmente ainda teremos um terceiro, antes da rodada 20, que é a primeira rodada do retorno do brasileiro. A gente está hoje, essa semana, né? Essa quinta-feira, tivemos jogos ontem, vamos ter hoje e amanhã. Tivemos sexta, inclusive, também, fechando a 19ª e última rodada do turno do Campeonato Brasileiro. Para começar, a gente vai dar aquele melancólico adeus, né? A Copa do Mundo acabou. E agora nós vamos ficar no aguardo da próxima Copa, a de 2030, que será realizada, como eu já disse, em 3 países, 2 na Europa, 1 na África, será Espanha, Portugal e Marrocos. Com início ali, alguns jogos comemorativos, né, do centenário da Copa do Mundo FIFA, em Argentina, Paraguai e também no Uruguai. Saiu aqui o ranking das 20 seleções, o ranking oficial da FIFA, e a gente vai colocar para vocês aqui, porque é um ranking que sofreu algumas alterações, né? A campeã do mundo atual, a Espanha, está liderando esse top 20, né? Esse ranking da FIFA agora. Em segundo, a Argentina, que foi vice-campeã mundial, marcou mais. Porque o ranking ele é formado exatamente por dentro, principalmente da Copa do Mundo, e competições da FIFA Internacional de Seleções, né? Tanto Copa América como também a Copa, a Eurocopa, né, de seleções. Além, é lógico, principalmente a Copa do Mundo. Então a Espanha se explica também, a Espanha em primeiro lugar, a Argentina em segundo, a França em terceiro, a Inglaterra em quarto, e aí aparece o Brasil, que vem descendo posições cada vez mais, estava em primeiro lugar aí depois da Copa de 2002, aí foi descendo, 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 exatamente como a seleção, a campanha da seleção nas Copas seguintes, né, 2006, 2010, como a gente já falou no vídeo anterior. Depois vem Marrocos aparecendo na sexta posição, uma grata surpresa aí, será uma das sedes da próxima Copa, né? Portugal, Bélgica, Portugal também sede da próxima Copa, né? Além da própria Espanha. Então, desse top 8 aí, esse top 7, né? As 3 próximas seleções que vão é, sediar a Copa do Mundo. Bélgica na oitava posição, a Holanda na nona, o México aparece na 10ª posição, e aí aparecem algumas seleções aí após isso, né? Colômbia, Alemanha, Croácia, Suíça, Itália, vejam bem onde a Itália está, né? 15ª posição. Estados Unidos, Japão, Senegal, Noruega e Uruguai. Você pensar aí, a Itália atrás de Suíça, atrás de Croácia, Colômbia, México, uma tetracampeã do mundo, né? Futebol italiano precisa rever os seus conceitos, sua organização. A gente sabe que o futebol italiano passou por diversas crises, né? Principalmente de bastidores, principalmente em relação à política, e
resultado, você vê que nós tivemos aí denúncias e mais denúncias de jogos comprados, né? Isso reflete exatamente no futebol do país, né? Que hoje 15ª posição no ranking da FIFA, atrás aí de seleções que estão dentro da história do futebol, são muito inferiores à Itália. A Itália é simplesmente uma tetracampeã do mundo, ao lado da Alemanha. Então, realmente é triste. A Itália, por mérito ali, se fosse algo, se a gente olhar pela história do futebol italiano, a Itália teria que estar ali no top 3, top 4, top 5, né, do futebol. Mas está na 15ª posição, reflexo, como eu disse, da política no futebol italiano. Infelizmente, essa tragédia aí para o futebol italiano, que eu sou particularmente fã. Sempre gosto de acompanhar, mas infelizmente, assistindo a Liga de Futebol italiana, né, a Série A italiana, a gente também entende um pouco por que a Itália foi eliminada na repescagem por Uzbequistão. Tudo é reflexo, tudo tem um sentido de ser. Além disso, para fechar o assunto de Copa do Mundo, daqui por diante a gente vai falar de Copa do Mundo só daqui a muito tempo. Claro que a gente vai estar sempre falando aqui sobre seleções, preparação, eliminatórias, a gente vai abordar tudo isso com o passar do tempo. A FIFA também, no seu site, ela fez um pequeno apanhado ali de cada seleção, a opinião, logicamente, da FIFA, quanto às campanhas das determinadas seleções. O Brasil, por exemplo, terminou a Copa do Mundo em 11º lugar. A Argentina em segundo e a Espanha em primeiro. Logicamente, são as posições aí, né? Foi assim que terminaram Espanha e Argentina. O Brasil terminou na 11ª posição. Mais uma vergonha aí para o nosso futebol. E a FIFA ela fez um pequeno resumo do que foi a campanha de cada uma. Vou só colocar aqui mais ou menos. Tem da Espanha, por exemplo. La Roja chegou ao topo do mundo pela segunda vez, após um torneio dominante no qual sofreu apenas um gol, até bater a Argentina na grande final. Os comandantes de Luis de la Fuente ficaram em um empate surpreendente com Cabo Verde na estreia, lá do grupo H, né, potencial, mas nunca olharam para trás, nunca mais olharam depois disso para trás, já seguindo em diante, com vitórias em sequência sobre Arábia Saudita, Uruguai, Áustria, Portugal, Bélgica e França, para chegar à grande final. Isso que falou aqui a FIFA sobre a campanha da Espanha. Da Argentina eles falaram resumidamente, os campeões defensores viram o sonho de vencer 2 Copas do Mundo seguidas terminar no último obstáculo, ao final da campanha dramática, especialmente no mata-mata, depois de vencer pelo Grupo J com tranquilidade. Venceu o Grupo J com tranquilidade, passou fácil, venceu todas as 3 partidas, muito bem aí a Argentina. O tempo o time de Lionel Scaloni sofreu em diversas oportunidades nas partidas seguintes, mas conseguiu superar Cabo Verde, Egito, Suíça e Inglaterra, graças a uma combinação de viradas e gols no final, seguidamente capitaneadas por seu talismã Lionel Messi. Faz aqui referência também ao Messi, né, que foi o grande maestro aí do time da Argentina. A Argentina não teria chegado onde chegou se não fosse por ele. E aí fala também sobre o Brasil, para fechar. O Brasil sonhava em conquistar a 6ª estrela, mas terminou eliminado nas oitavas de final pela Noruega de Erling Haaland, a primeira revés da seleção nesta etapa desde 1990. Né? Desde 1990 o Brasil não era eliminado nas oitavas de final. O time de Carlo Ancelotti liderou o grupo C com 7 pontos e passou em um duelo acirrado com o Japão, mas acabou derrotado novamente pelos noruegueses em uma reedição do duelo da fase de grupos de 1998. O Brasil havia, como já tinha dito, nunca venceu a Noruega em partidas, né, em sua história, e daqui a pouquinho estão inventando um amistoso aí para tentar, né, porque a CBF adora fazer isso, para tampar o mal com a peneira. Mas nunca venceu a Noruega. Na última Copa que disputou e enfrentou a Noruega, foi em 98,
perdeu a partida ainda na fase de grupos e agora foi eliminado pelos noruegueses nas oitavas de final. Como eu disse aqui, né, pior campanha do Brasil desde a Copa de 1990, quando foi naquela oportunidade eliminado pela Argentina de Dom Diego Armando Maradona. Só tem um detalhe, né? O Brasil agora foi eliminado pela Noruega. E lá ele foi eliminado pela Argentina, que tinha uma grande seleção e tinha o maior jogador vivo da história naquele momento ali, né? Bom, Copa do Mundo então até 2030 e até lá a gente vai esperar, vamos, como eu disse, o canal vai acompanhar tudo, vamos acompanhar, né? E também as eliminatórias, tanto europeias como aqui sul-americanas. É impossível o Brasil não se classificar. Eu estou dizendo que é impossível mesmo, são 9 vagas de 10, então ficar em 10º lugar aí foi eliminado numa seletiva dessa aí pode pendurar chuteiras de definitivamente fechar as portas. Vamos falar agora de Brasileirão. O Campeonato Brasileiro que começou a sua 19ª rodada no último final de semana. Nós vamos pegar aqui, primeiramente, o que aconteceu nessa última rodada do Campeonato Brasileiro. Vocês estão vendo aí, ó. Esse jogo Bahia 2, Chapecoense 0 foi referente à rodada 4, jogo atrasado da rodada 4, aconteceu na última sexta-feira. Também na sexta, aí já valendo pela 19ª rodada, Fluminense 1, Red Bull Bragantino também 1. E Mirassol 2, Grêmio 1. Essas duas partidas aconteceram já valendo pela 19ª rodada do Brasileirão. Ok? Já jogaram então Mirassol e Grêmio e também Fluminense e Red Bull Bragantino. Ontem na Arena MRV, o Atlético Mineiro empatou em 1-1 com o Bahia e hoje nós temos para a continuação da rodada, Coritiba recebe o Palmeiras, esse jogo será às 19h30, lá na capital do Paraná. Botafogo e Vitória vão se enfrentar também às 19h30 no Rio, porém esse jogo também é um jogo atrasado da 4ª rodada. Tá? Não é 19ª rodada não, é jogo atrasado da 4ª rodada do campeonato. Seguindo aí o São Paulo recebe o Atlético Paranaense, esses jogos aí a partir de agora 21h30, né? São Paulo e Atlético Paranaense. Internacional recebe o Cruzeiro também às 21h30, Chapecoense e Flamengo fecham o dia de hoje, né? Dia 22 de julho. Para fechar a rodada amanhã, o Corinthians recebe o Remo às 19h30 para fechar a 19ª rodada, portanto, do Campeonato Brasileiro de Futebol. Então, tá aí passado, né? O que vai acontecer nessa rodada. E depois dessa rodada, tá aí a classificação. Olha a classificação do Brasileirão aí, que tem a liderança ainda mantida pelo Palmeiras. O Palmeiras tem uma larga vantagem. Ontem eu estava acompanhando a imprensa, jornal, rádio, né, de São Paulo, jornal esportivo, e foi dito lá que se o Palmeiras continuar nesse ritmo, se o Flamengo, por exemplo, que joga hoje contra a Chapecoense, não vencer, eles já estão dando como certo o título do Palmeiras. Para ele já está se sagrando campeão mesmo, ainda nem reiniciando o retorno. Acho um pouco de exagero, mas a verdade é que o Palmeiras tem um timaço, né? Tem um grande treinador e realmente o Flamengo aí, de todas as equipes, é para mim a única equipe que pode tentar alguma coisa. E se tropeçar é o que vinha acontecendo, mesmo tendo grandes jogadores, o Palmeiras praticamente aí realmente fica quase impossível qualquer equipe aí tirar esse campeonato das mãos do Palmeiras. Palmeiras 41, Flamengo 34. Só lembrando que o Flamengo aí, no caso, tem um jogo a menos também. Fluminense 32, quarta posição para o Red Bull Bragantino com 30, também com 30 o Atlético Paranaense, o Bahia. Depois aparece aí na 7ª posição o Coritiba, depois o São Paulo com 25 pontos, também com 25 Botafogo e Atlético Mineiro, além também do Vitória. Na 12ª posição aparece o Corinthians com 24, o Cruzeiro também com 24, com 21 pontos Inter e Santos, além do Grêmio. E aí a zona de rebaixamento
com Vasco, Mirassol, é, também a equipe do Remo e a Chapecoense, amargando a última colocação com apenas 9 pontos ganhos. A Chapecoense que, na minha opinião, assim como o Palmeiras está muito próximo de conquistar o título brasileiro, mais um brasileiro, a Chapecoense também muito próxima de ser rebaixada para a Série B. Lamentável mais uma vez, né? Chapecoense, tristeza ver o futebol catarinense, né, regredindo tanto. Né? O futebol catarinense que já teve aí, além da Chapecoense, teve o Criciúma, já teve o Avaí, né? E, infelizmente, mas faz parte. Né? Hoje em dia, futebol, gente, é dinheiro. Né? Se não tiver muito dinheiro por trás, fica complicado. Então a gente viu aí a rodada e hoje tem o Cruzeiro, na verdade, tem o Cruzeiro contra o Internacional. A gente vai observar esse jogo mais de perto, vamos acompanhar hoje. Tá aí as escalações das equipes. Essas escalações eu vou dizer aqui para vocês, primeiramente, gente, apenas, não são escalações definidas, tá? As equipes não estão definidas, mas segundo a fonte aí do jornal Lance, esse aí será as equipes, essas serão as equipes que vão entrar em campo. É claro, uma especulação, podem haver mudanças aí, né, dos seus respectivos treinadores. O Internacional vem a campo com Antony, Bruno Costa, Mercado, Juninho e Bernabé, Vidagra, Bruno Henrique, Vitinho e Caleb, além de Carboneiro e Alejandro, fechando a escalação do Internacional. O Internacional passando por um momento muito difícil. Fiz aí três contratações agora na janela de transferências, mas o time passa por uma dificuldade financeira muito complicada e o Cruzeiro tem que aproveitar isso. O Internacional veio no ano passado, 2025, quase na última rodada conseguiu se livrar do rebaixamento, muito pouco, não caiu para a segunda divisão, graças à incompetência das equipes do Fortaleza e do Ceará, né, que caíram. Mas enfim, o Internacional passando por um momento muito complicado, não só dentro de campo, como também na sua administração. O Cruzeiro, provável Cruzeiro, vem com Otávio, aí tem o William ou Fagner, essa dúvida também aí de todo mundo. Eu acho que, por ser um jogo fora de casa, né, uma marcação mais firme ali na lateral, o nosso querido Arthur Jorge deve entrar com o Fagner. Mas o William vem ganhando cada vez mais espaço, retornou aí depois daquele problema familiar que ele teve e provavelmente, aliás, tem muita chance também do William começar o jogo. Eu preferiria o Fagner pela condição de estar jogando fora de casa, mas eu acho que o William deve pintar aí não só como titular, como também como capitão, mantendo a direção aí, né, como capitão da equipe. Na zaga, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, é o que temos, né? Já vinha acontecendo já há um tempo. A estreia do Gabriel Rojas, oficialmente com o Cruzeiro, né, na lateral esquerda. Matheus Henrique, que vamos torcer para o Matheus Henrique dar certo, porque não temos o nosso querido Pedro. Vai o Matheus Henrique e a gente vai torcer para ele, né? Torcer para que ele faça uma boa partida. Não vinha bem, não vem jogando bem como primeiro volante. É complicado, mas enfim. Gerson, o nosso 10 Matheus Pereira. Aí talvez apareça o Gabriel Peck. É o que o site está apostando. Eu não sei, né? Eu tenho dúvidas de que o Gabriel Peck possa já estrear. Há uma dúvida ali também entre o Marquinhos e ele, né? Mas vamos ver. Sinisterra e Caio Jorge no comando de ataque. Esse é o provável Cruzeiro. Eu repito mais uma vez para vocês. Provável Cruzeiro. Então vamos falar que eu estou dizendo que esse time aí não é. É o provável, segundo aqui principalmente a fonte, que é o jornal Lance. Tá bom? Mas eu já dei uma olhada em outras perspectivas aí. E essa equipe aqui é o que está aparecendo mais. Não sei se vai começar, como eu disse, principalmente minha dúvida é sobre o Gabriel Peck. Se ele vai começar jogando ou se vai começar no banco. Até lá, né? Só vamos saber só uma hora antes do jogo. Aí com certeza, né? Se será assim, portanto, que acontecerá o jogo de hoje.
expectativa. O Cruzeiro pega o Internacional, como a gente, muito fragilizado, dentro e fora de campo, e que o Cruzeiro saiba aproveitar isso, saiba aproveitar a carência nesse momento que vive o Colorado do Rio Grande do Sul. Aliás, um grande abraço para todo mundo lá do Rio Grande do Sul, né, todos os torcedores, tanto de Internacional como de Grêmio. E a gente vai fechar o nosso comentário de hoje com uma dica. E é uma dica bacana, veja aí. É isso aí. Nós vamos encerrar o comentário de hoje com uma dica, desta vez, desta feita, uma dica de música, e é com muito orgulho, com muito prazer que eu trago a dica de hoje de uma banda aqui de Sete Lagoas. Muito bacana, eu vi, comecei a acompanhar esses caras aí pelas redes sociais, né, o Instagram deles, comecei a garimpar, porque a ideia do programa é essa, vamos garimpar, né, para descobrir coisas bacanas, e aí eu descobri os caras, é muito legal, a banda chamada Planeta Vermelho, aqui, como eu disse, aqui de Sete Lagoas. E vamos lá, vamos esse trio, Power Trio, composto aí por Danilo Lima, voz e guitarra, Pedro Canuto no contrabaixo e Fred Calazans na bateria. É, a banda começou a sua trajetória aí muito recentemente, né? Começou aí em 2000, final ali de 2019. Eles se reuniram e em plena pandemia, com todas as dificuldades, eles montaram a banda e a partir de 2020 lançaram o primeiro álbum homônimo, né? Com o nome Planeta Vermelho, que a gente vai ver. Vamos colocar aqui na tela, é isso aí, ó. Planeta Vermelho, o primeiro álbum da banda. E bacana a capa do disco, né? Foi uma arte criada pelo design Fábio Lopes. Muito bacana. Esse é o primeiro álbum da banda que trouxe uma música que é a minha favorita, chamada Fruto Sagrado. E também uma outra música que eu gostei bastante, que se chama Eu Poderia. Uma banda mais melódica. Essa banda lembra, assim, principalmente essa música Eu Poderia, ela me relembra muito assim, me leva, né, a lembrar muito do Los Hermanos. Mas é uma banda mais pesada, eles têm um lance aqui, um lance bem psicodélico em algumas músicas, riffs pesados e a voz muito bacana aí do seu vocalista, o Danilo Lima, canta muito bem, né? Inclusive em outras entonações é muito legal, vocês vão gostar bastante. É, e tem eles começaram com esse álbum, né, em 2020, depois lançaram na sequência o seu segundo álbum, que é esse álbum que está aparecendo na tela aí, ó, que é o Dois é Par. Esse álbum, assim como o primeiro, né, tem 10 músicas, cada um deles tem 10 músicas, e nesse álbum eu posso destacar para vocês a música título, né, Dois é Par. A minha favorita se chama Wilson, que é mais pesada, eu gosto mais disso, né? E também essa Dois é Par, ela tem para quem gosta, né? Ela tem aí um estilo meio bossa nova, misturada com rock, ficou muito legal. 3355 também é outra música que eu gosto muito. E Eu Nunca Te Amo, que é uma música mais lentinha assim, mas também é bacana demais essa música aí do álbum Dois é Par, esse que está aparecendo para vocês aí na tela do grupo que está aí, o grupo Planeta Vermelho, lá de Sete Lagoas. Tem que parabenizar o trabalho dessa turma, muito esforçada, assim, muita luta para conseguir um espaço aí na cena musical, né? A gente sabe como é que é, a gente sabe a dificuldade de trabalhar com música no Brasil, principalmente música de qualidade, porque nós temos outras vertentes musicais no Brasil aí que são muito privilegiadas, entre aspas, né? E ganham um espaço muito maior do que na verdade merecem. E esses caras aí, com muito trabalho, com muito esforço, com muita luta, com muita garra,
né, enfrentam todas as dificuldades. Fazer música de qualidade no Brasil é difícil pra caramba, muito difícil, porque realmente a, a opinião pública, o pessoal aí da mídia, das imprensas, eles querem mesmo vender, mesmo que seja porcaria, né, mesmo que seja de baixíssima qualidade, mas para eles o interessante é vender. Para eles o interessante disso sempre, né, é vender. Né? Eles não se importam muito com a questão de qualidade, não. O negócio é vender. E quanto mais o que a gente está vendo, música genérica, uma cópia da cópia e da cópia, que veio da outra cópia, que veio. Isso aí está acontecendo, porque exatamente o interessante para esse pessoal aí é vender. Né? Mesmo que seja de baixíssima qualidade. Vou pegar uma nota que eu li sobre essa banda, para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona o trabalho aí do Planeta Vermelho. Vamos lá. Une a agressividade da banda de garagem, né, com a melancolia do indie pop. Riffs marcantes, vocais melódicos, afinação mais baixa e uma estética retrô. É o que define o som da banda. Músicas diretas e letras intensas dão o teor de urgência. Agir antes de pensar e se entregar de corpo e alma àquilo que se ama. É o que está definindo aí, como se define mais ou menos aí a banda Planeta Vermelho, que eu, repito, recomendo muito, muito para vocês, tá? Podem acompanhar, esses caras aí merecem, tá? O pessoal de Sete Lagoas, né? Acompanhar aí, também todo mundo, né? Região metropolitana, onde chegar o nosso canal aí, acompanhem, porque merecem muito o Planeta Vermelho. Essa é a dica de hoje aqui do Toca 61. E só para fechar, né, para complementar aí nosso banner, vamos continuar na luta contra o racismo, tanto seja no futebol ou fora dele, porque racismo é, acima de tudo, crime. E a gente vai estender o braço para outras campanhas ao longo do tempo. Vamos falar muito sobre a campanha também que nós vamos fazer daqui a algum tempo, em geral, contra a violência, né, contra a mulher. Né? O que está acontecendo, o Brasil é o país número 1 em feminicídios no planeta, então é uma coisa triste, lamentável e que nós temos que lutar. Né? E o canal o Toque 61, eu não abriria um canal aqui no YouTube se não fosse para alguma coisa, porque a gente não pode viver só de futebol. Não podemos só falar, vamos falar só de Cruzeiro, vamos falar só de futebol, porque, como já dizia o grande mestre Arrigo Sacchi, ex-técnico das grandes seleções aí da história da Itália, o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes da vida. Então, o Toque 61 vai seguir isso. A gente, sempre que puder, fazer uma campanha, falar, conscientizar, né? A gente está fazendo essa campanha agora contra o racismo e a gente em breve vai também começar uma campanha contra a violência, uma campanha aí contra a violência contra a mulher, né? Em breve. Mas é isso aí, eu mais uma vez tenho espaço aqui no finalzinho para agradecer. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. A gente volta no próximo comentário e a gente já vai abordar já também a rodada número 20. Deixe seu like, blá 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 blá. Ajude o canal para a gente se manter e continuar aqui com o nosso trabalho, sempre com toda a humildade. Obrigadão, gente. Valeu demais e até a próxima.